Ação das nossas aulas. Hoje nós vamos, de banco de dados, né? Hoje nós vamos corrigir, fazer o exercício do projeto conceitual do banco de dados para o prontuário do paciente. Então, sabe-se o seguinte, foi feito um levantamento de requisitos. O que o levantamento de requisitos aponta? Quais são os dados necessários? Então, eu vou algumas observações para que vocês tenham um ponto de referência e vai sempre anotando a aula como se a gente estivesse lá na sala de aula. Vai anotando, caderno de anotações aí do lado, isso é muito importante. Então, o que é mesmo o levantamento de requisitos? O levantamento de requisitos é o ato de identificar quais são os dados necessários para uma determinada situação. É isso que a gente quer saber. Quais são os dados necessários para uma determinada situação? Quando nós falamos de dados, a gente tem que ter aquele conceito, a diferença entre dados e informações. As informações sempre são processadas. Por exemplo, eu fui até a padaria, comprei duas Coca-Colas, duas Cocas, e paguei, por exemplo, R$ 7 de cada uma. 2 e 7 são dados. E 2 vezes 7, 14. O 14 é uma informação. Então, tudo que é processado é informação. E no banco de dados serão armazenados somente dados. Quais são os dados necessários? Então, é muito importante, deixa eu pegar minha canetinha de anotações aqui, é muito importante que nós tenhamos em mente o seguinte, ó. Ontem à noite eu convidei o pessoal para dar aula, acho que um aluno da turma de vocês assistiu a aula ontem à noite e duas alunas do segundo, aula de banco de dados. Não era obrigatório, mas o convite foi feito. Então, olha lá, o ponto de partida do levantamento de requisitos é isso aqui, ó. É essa etapa. Então, quais são os dados necessários? Os dados no projeto conceitual são chamados de atributos. E nós identificamos que seriam necessários o nome, o CPF, o nome e o CPF. E nessa estratégia de construção que eu estou ensinando para vocês, a gente já identifica que nome e CPF são atributos do paciente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que vocês têm que memorizar e têm que guardar. Em primeiro lugar, a gente identifica quais são os atributos. E depois, a gente já define que esse atributo ou esses atributos pertencem a uma entidade. Por que eu estou explicando isso? Porque a construção do projeto conceitual... Espera aí só um pouquinho, deixa eu dar um clique aqui no salvar. Sim, salvar. Ah, eu cliquei em fechar, então peraí que eu vou abrir novamente, desculpe. Então tá lá. Ah, eu cliquei aqui no fechar em vez do salvar, desculpe. Então por que eu estou explicando isso? Voltando aqui, ó. Em primeiro lugar, os atributos. Porque aqui no projeto conceitual, a gente tem nessa barra do lado esquerdo os nossos objetos. Nós já aprendemos a trabalhar com entidade, atributo identificador, atributo atômico e relacionamentos, que são esses daqui, mas a gente usa o ligar objetos aqui. Nós já aprendemos a trabalhar com esses daqui. O ideal seria, por exemplo, que eu vou colocar no projeto conceitual isso daqui, ó. Nome e CPF do paciente. O ideal seria que eu pegasse o atributo, colocasse aqui e deixasse ele solto aqui, ó, como se fosse um alfinete solto, que eu pegasse o identificador, então o paciente vai ter ID paciente, que vai ser o identificador, depois vai ter o nome e vai ter o CPF. Que eu tivesse aqui três atributos, como se fossem três alfinetes. E depois, no segundo momento, eu colocaria a entidade e simplesmente arrastaria os atributos para cá, espetando, encaixando. Esse seria o procedimento didático de aprendizado ideal.
E essa é a ideia. Só que o BR Modelo, que é um programa que nos ajuda a construir o projeto conceitual, ele tem uma forma diferente de trabalhar. O correto seria, primeiro, colocar os atributos, depois a entidade e depois encaixar os atributos. Esse seria o procedimento ótimo, mas ele não funciona assim. Então, nós nos adequamos à forma de construção do projeto conceitual, mas na nossa cabeça, na interpretação, no intelecto, a gente tem que saber que, em primeiro lugar, vieram os atributos. E depois é que veio a entidade. Por que que eu explico isso? Porque tem gente que pega e vai colocando um monte de entidade assim. Aí relaciona. Aí faz o relacionamento dessa com essa com essa com essa. Por exemplo, faz assim. Aí deixa até arrumadinho, bonitinho, tudo. Aí a pessoa, perceba que a pessoa faz desse jeito, coloca os nomes e ela vem me perguntar: tá certo? Sem nenhum atributo. Como é que eu vou saber se tá certo se eu não sei? Vamos supor que essa daqui fosse a entidade paciente. Tá, como é que eu vou dizer que está certo ou que está errado se eu não consigo visualizar quais são os atributos do paciente? De repente a pessoa ela pega e faz assim, ó. Eu tenho um atributo aqui que se chama cidade. Eu estou dizendo que é a cidade do paciente. Agora eu vi e sei que está errado, porque o que eu quero é o nome da cidade. Então seria esse daqui, ó. Já que eu quero o nome da cidade, esse atributo, ele não vai ficar preso, vinculado, espetado no paciente, ele vai ter que estar espetado na cidade. Então, quando alguém chega e me apresenta um projeto conceitual assim, eu não posso dizer que está certo, porque eu não sei quais são os atributos do paciente, quais são os atributos de uma outra entidade, de uma outra e de uma outra. Isso sem falar que existem situações que aqui, por exemplo, eu tenho uma entidade, nem importa o nome, eu vou chamar de ABC, uma entidade qualquer. Aí eu pergunto para a pessoa, quais são os atributos desta entidade? Uma entidade qualquer. Aí a pessoa olha para mim e não sabe. Ela não sabe, mas tem que saber, porque em primeiro lugar nasceram os atributos. E aí eu já tenho aqui, ó, nome e CPF do paciente, nome da cidade, sigla e nome do estado, nome do grau de instrução. O que que é grau de instrução? É até onde a pessoa já estudou. Por exemplo, qual que é o grau de instrução de vocês? Ensino fundamental. Vocês só concluíram, ou melhor, vocês já concluíram o ensino fundamental. Qual que é o grau de instrução quando vocês terminarem o curso técnico no médio? Qual que é o seu grau de instrução? Ensino médio. Quando vocês terminarem a faculdade, ensino superior e assim por diante. Né? Então, é muito importante. Nós não devemos simplesmente colocar entidades. A gente tem que saber que essa entidade vai ter os atributos, tá? Eu consegui me explicar direitinho? Ficou claro o jeito que eu expliquei? Que primeiro a gente tem que ter atenção nas entidades. Desculpe, falei o contrário. Primeiro nós temos que ter atenção nos atributos e já identificar a que entidade pertence cada atributo. Essa linha de raciocínio, ela é fundamental, ela é muito importante, tá? Então eu quero assim, deixa eu ver, nós estamos com 13 alunos na sala. Alguém ficou com alguma dúvida? Levanta a mão aqui para a gente pegar a pergunta e explicar. Tá tudo jóia? Nenhuma pergunta? Perfeito. Então vamos começar a construção do nosso projeto conceitual. Vocês vão acompanhando com o que vocês fizeram e aí depois no final se está certo ou se está errado. Vou começar por onde começar? Preciso começar por paciente? Não, eu posso começar por qualquer lugar. Eu vou até reduzir um pouquinho o tamanho dessa janela aqui, ó. Vou deixar assim e vou aumentar o tamanho dessa. Por onde é que eu começo? Por qualquer lugar, não tem problema. Então eu vou começar de baixo para cima, para mudar hoje. Então eu tenho uma entidade que se chama raça, cor, e ela tem um atributo, nome. Na verdade, ela tem dois.
eu vou ter o atributo identificador, que se chama ID, raça, cor, e o nome. Sabe de onde veio o modelo desse projeto, desse prontuário do paciente? Lá do HC, do Hospital de Ribeirão Preto. Nome. Então, olha, raça, cor, é uma entidade que tem dois atributos. Obrigatoriamente tem o ID, portanto, ID, raça, cor, ou raca, cor, né? Mas a gente não põe o C cedilha, e vai ter o nome. Então, esse daqui, ó, esse daqui já foi, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, só para ir a gente acompanhando, eu vou pegar e vou riscar. Vou deixar, olha lá, riscado, ó. Tá pronto. Agora, eu vou para a gente ir fazendo passo a passo. Agora nós vamos fazer o estado civil. Então eu tenho o nome a ser encaixado no estado civil. Eu coloco aqui uma entidade, o nome dela é Estado Civil, tudo junto, sem acento. Obrigatoriamente vai ter o atributo identificador que se chama ID Estado Civil, é aqui, né? É aqui em cima que eu estou editando. Aí vocês vão acompanhando aqui o que eu estou fazendo. ID Estado Civil, e eu olho no levantamento de requisitos, Estado Civil tem nome. Então, atributo atômico, nome. Bom, vamos falar, opa, letra maiúscula, nome. Vamos falar um pouquinho sobre o atributo atômico, e vamos colocar uma observação aqui, ó. Opa, eu não quero essa, eu quero a branca. A branca acho que é a primeira, aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho, uma observação que eu já passei para vocês, mas é importantíssimo. O atributo atômico é um dado obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Se eu identifiquei aqui, ó, que raça, cor, aqui como só tem um atributo, é fácil, a gente fica até meio perdido, mas vamos falar aqui, ó, de paciente. O levantamento de requisitos indicou que para todo paciente nós vamos ter que colocar o nome e o CPF. Ora, quando nós criarmos o projeto conceitual, nós vamos usar aqui, ó, bolinha vazia. Bolinha vazia é o atributo atômico. O que significa? Que para cada paciente cadastrado é obrigatório informar o nome e o CPF. Tá? Isso tem que ficar muito claro. E eu repito, pega teu caderno de anotações, use cores, que nem eu fazia lá na sala de aula para poder dar destaque, canetas coloridas, marca-texto. O atributo atômico é um dado obrigatório. Portanto, ao cadastrar um estado civil, obrigatoriamente o nome. Ao cadastrar uma raça ou cor, obrigatoriamente o nome. E assim por diante. Clique no salvar, vamos seguir. Então, já foi aqui também, nome já foi, depois eu risco, tá? Vamos seguindo. Profissão, mesmo processo. O trabalho agora, ele é repetitivo. Então, uma entidade chamada profissão, e essa profissão obrigatoriamente vai ter um atributo identificador chamado ID profissão, e ele vai ter, aí eu venho aqui, profissão tem nome. Atributo nome. Atributo atômico, nome, portanto, o nome da profissão é obrigatório. Próxima entidade, sexo. Então, uma entidade chamada sexo, obrigatoriamente vai ter o ID sexo. Então, seleciona o atributo identificador, ID sexo, e todo sexo tem nome. Masculino ou feminino serão os dados, né? Opa, nome, escrevi, falei masculino e já fui escrevendo lá. Então, aqui é nome. Na sequência, grau de instrução. Então, eu tenho uma entidade chamada grau de instrucal, tudo junto, sem acento, sem C cedilha, sem tio. Obrigatoriamente, nós vamos ter um atributo identificador chamado ID, grau de instrução, e levantamento de requisitos indica que tenho que ter o nome.
Se eu estivesse fazendo isso daqui na lousa, lá na sala de aula ou no caderno, seria a mesma coisa. A única diferença é que eu não consigo ficar movimentando desse jeito que vai facilitar. Então, aqueles que estão fazendo no caderno, eles têm só essa dificuldade, mas tudo que nós estamos fazendo aqui é possível que seja feito no caderno, não tem problema nenhum. Próximo, Estado. Então, mais uma entidade chamada Estado. Obrigatoriamente, ID OSHA é aqui, ID Estado, e aí eu tenho para o Estado dois atributos, sigla e nome. Primeiro atributo, segundo atributo, este aqui vai ser sigla, e esse daqui de baixo vai ser nome. Dá um clique no salvar. Agora nós vamos para a cidade, que vai ter apenas nome. Então eu tenho uma entidade chamada cidade, ela tem um atributo identificador, que vai se chamar ID cidade, ou letra maiúscula, ID cidade, e além do ID cidade, de acordo com o levantamento de requisitos, eu venho aqui na cidade apenas nome. Então aqui vem o nome. Mais um clique no salvar. E por fim, paciente. Então tenho mais uma entidade chamada paciente. Obrigatoriamente nós vamos ter o ID paciente. E paciente tem dois atributos, nome e CPF. Primeiro o atributo atômico, segundo o atributo atômico, aí eu jogo para cima, jogo para baixo. Nome e CPF. Então, a primeira etapa do processo, ela está pronta, onde eu peguei todos os atributos, inseri no projeto conceitual, já nas suas respectivas corretas entidades. Primeira parte está certa, está pronta. Vou voltar aqui um pouquinho. Dúvida aqui do que eu fiz? Tem alguma dúvida? Mãozinha levantada? Não? Tudo jóia? Vamos em frente. Agora, a gente vai ver a relação entre as entidades. Como é que elas estão relacionadas? É aqui que eu me lembro dias atrás que um de vocês, eu acho que foi, não me lembro, foi montando uma fila desse jeito assim, relacionando um com o outro. E não é essa a ideia. Não tem que ficar nem na horizontal nem na vertical. A gente tem que seguir essas instruções que são passadas aqui, ó. Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz? Um paciente mora em uma cidade. Quando nós temos essa informação, nós estamos falando de relacionamento, então deixa eu aumentar aqui para a gente. Nós estamos falando de relacionamento, vou destacar isso, e eu tenho aqui, ó, paciente, vou destacar de uma cor, e cidade. Paciente e cidade são duas entidades, então paciente está relacionado com cidade. Essa é a informação que nós estamos obtendo aqui no levantamento de requisitos. Então, paciente e cidade. Eu vou trazer uma mais perto da outra aqui. Depois, se for necessário, a gente vai movimentando para cima e para baixo, não tem problema. Então, existe uma relação entre paciente e cidade. Quando nós criamos essa relação, esse relacionamento, aqui dentro da imagem do relacionamento, nós podemos escrever alguma coisa, por exemplo, o paciente mora na cidade, e eu posso até indicar a seta para baixo, no caso, dizendo que o paciente mora na cidade, mas eu nem vou colocar a seta, porque não é obrigatório. Nem escrever é obrigatório. Agora eu vou voltar aqui e eu vou selecionar, já entendi, ó, que isso aqui tudo é paciente e cidade. Eu vou achar aqui aonde tem paciente e cidade também, ó. Cidade e paciente. Então eu vou ter que analisar esses dois para descobrir as cardinalidades. Na cardinalidade, a gente tem que fazer a ida e a volta. Então, como é que é? Eu vou ter que perguntar. E a pergunta, mais uma observação para a gente colocar aqui. Não é essa, eu quero colocar a branca.
A pergunta para descobrir a cardinalidade, ela segue uma regrinha. Cardinalidade, onde nós vamos colocar o mínimo e o máximo. Os valores possíveis são 0, 1 e n. E a pergunta sempre é assim, ó, um ou uma, pode ser uma, quantos? Ou quantas? Então, vocês vão notar que a pergunta que a gente vai fazer, ou melhor, as perguntas, são sempre assim. Olha lá, uma observação aqui em cima. As perguntas são sempre assim. Um ou uma, quantos ou quantas. Como assim? Vamos lá. Um paciente mora em quantas cidades? Entendeu? O um e o quantas? Um paciente mora em quantas cidades? Ora, um paciente, ele mora no mínimo em uma cidade, no máximo em uma cidade. Então, a cardinalidade aqui embaixo é 1 para 1. Onde que está escrito isso? Está escrito aqui, ó, no levantamento de requisitos. Um paciente mora em uma cidade. Agora, eu vou fazer o inverso. Cidade, paciente. Então, como é que é uma pergunta? Em uma cidade, posso ter quantos pacientes? Em uma cidade, quantos pacientes? Olha o sentido da pergunta. Então, pode ser, eu já cadastrei, por exemplo, cidade de Franca, Sertãozinho, Cravinhos, uma cidade qualquer, São Paulo, Belo Horizonte, uma cidade qualquer. Pode ser que eu não tenha nenhum paciente, então a resposta é 0, pode ser que eu tenha um paciente, vários pacientes, resposta N. Então, definir as duas cardinalidades. Vamos concluir aqui. Este relacionamento, ele é entre paciente e cidade. Um paciente mora em uma cidade posso não ter nenhum, mas posso ter vários pacientes. Quais são os máximos aqui? N e 1. O que a gente consegue tirar? Que conclusão que a gente chega? Que este relacionamento ele vai ser de um determinado tipo. Como é que a gente identifica o tipo? Pelo máximo e pelo máximo. Aí eu vou colocar mais uma observação, agora eu vou pôr em azul. Essa observação que está em azul aqui não faz parte do projeto conceitual e as cardinalidades máximas são N, pode ser maiúscula ou minúscula, e 1. Mas como é que a gente vai escrever esse N e 1? Não vai ser desse jeito. A gente sempre vai colocar do menor para o maior. Então vai ser 1 para N. Ou letra maiúscula, tanto faz, aqui não faz diferença. Tá? Então eu deixei bem explicadinho aqui, o importante para a gente é isso aqui, ó. O importante para a gente é isso aqui, ó. Como é que eu defino o tipo desse relacionamento? Eu pego o máximo e o máximo, os dois máximos da cardinalidade. Quais são eles? O N e o 1. Tudo bem, mas na hora de escrever, como é que tem que ficar? 1, 2 pontos N, sempre em ordem crescente. E aqui é importante que a gente consiga... Então, vocês já vão fazendo anotações aí. Quem tiver com caderno, quem tiver no computador, já vai fazendo a anotação. Aqui, ó, na cardinalidade, no tipo, não precisa colocar tudo isso que eu coloquei. Aqui você vai colocar só assim, ó, 1 para N. Então, eu já vou até apagar, depois está gravado. Quem tiver o interesse de aprender e assistir o vídeo, coloca sim uma observação. Lembrando que isso não faz parte do projeto, é uma observação. Para a gente fechar essa parte aqui e deslanchar. Se eu perguntasse para vocês, qual é a ponta, o relacionamento é do tipo 1 para N. Qual que é a ponta N? Ó, ponta N é paciente. Qual que é a ponta 1? Ponta 1 é cidade. Isso daqui tem que ficar muito claro também, tá? Então vamos seguir. Uma cidade fica em um estado. Então, vamos anotar aqui, vamos usar cores. Só que eu quero aqui, ó. Uma cidade fica em um estado. O que a gente tira daqui, ó? Que existe uma relação,
um relacionamento entre cidade e estado. Então, eu já vou posicionar da melhor maneira possível. Deixa eu pegar esse sexo daqui e vou jogar para cá. Então, existe, a partir do levantamento de requisitos, um relacionamento entre cidade e estado. Relacionamento entre cidade e estado. Tá pronto. Como é que eu vou preencher aqui o relacionamento? Eu posso dizer, por exemplo, que a cidade fica no estado. Cidade fica no estado. Clique no salvar. Agora vamos para a cardinalidade. O que nós temos lá no levantamento de requisitos que nos auxiliam na cardinalidade? Primeiro, uma cidade fica em um estado. Então, eu estou partindo de cidade e indo para o estado. Uma cidade. Pergunta: quantos? Em uma cidade fica em quantos estados? Resposta: uma cidade fica em um estado. Portanto, a cardinalidade aqui é do tipo 1 para 1. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Vou lá. Em um estado, eu posso ter quantas cidades? Quantos? Em um estado, eu posso ter quantas cidades? Vamos ver o levantamento de requisitos. E ele vai dizer o seguinte, ó. Em um estado, pode-se não ter cidades, mas pode-se ter várias. Pode-se não ter zero, mas pode-se ter várias, N. Portanto, o relacionamento aqui em cima é 0N. 1 para 1, 0 para N. Ora, se o relacionamento é 1 para 1 e 0 para N, as cardinalidades são 1 para 1 e 0 para N, que tipo de relacionamento é esse? Os máximos são N e 1. Como é que eu escrevo isso? Em ordem crescente. Eu vou dar um copiar-colar aqui. É um relacionamento do tipo 1 para N. Então, este relacionamento também é do tipo 1 para N. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para a gente seguir. Ótimo. Vamos em frente. O que nós temos agora? Existe uma relação entre paciente e sexo. Então, eu vou destacar isso daqui de outra cor, azul. Então, entre paciente e sexo existe um relacionamento. Entre paciente e sexo existe um relacionamento. Muito bom. O que eu posso dizer aqui desse relacionamento? Que o paciente é do sexo. Ele é do sexo masculino ou ele é do sexo feminino, mas o paciente é do sexo. Muito bem. Vamos entender agora cardinalidade. Vamos escrever: um paciente tem um sexo ou é de um sexo. Partir de paciente, estou indo para sexo. Um paciente tem quantos sexos? Um paciente tem um sexo. No mínimo, um sexo no máximo. Agora o inverso. Deixa eu achar paciente, sexo, aqui, ó. E vou destacar em azul. Pode-se não ter pacientes de um sexo, mas pode-se ter vários. Então, um sexo pode ter quantos pacientes? E aí a resposta: pode não ter, mas pode ter vários. Portanto, esse relacionamento ele tem a cardinalidade 1 para 1 e 0N. Os máximos são 1 e N. Como é que a gente escreve isso? 1 para N. Vou dar um copiar, colar. E está aqui. 1 para N. Salvar? Vamos em frente. E a gente vai fazendo assim até o final. Paciente, grau de instrução. Existe uma relação entre paciente e grau de instrução. Vamos, deixa eu mudar a cor aqui só para ficar mais fácil a leitura. Então, existe uma relação entre paciente e grau de instrução. Grau de instrução está aqui. Vou trazer ela para cá. E aí, deixa eu ver onde que eu vou pôr. Vou pôr mais para cima aqui, ó. Não tem importância, eu posso pôr em qualquer lugar.
Paciente, grau de instrução. Olha lá, vai ficar meio desse jeito e depois a gente acaba de arrumar. Não tem problema, é só ir descendo aqui, ó, que ele vai ajustando. Mas a gente faz isso no final para ficar mais legal. Deixa eu pôr para cá, para cá. Pronto, aí começa a ficar mais legal, mais fácil até. Muito bem. Paciente, grau de instrução. Agora vamos entender como é que isso aqui funciona. Um paciente tem 1 grau de instrução. Então, partir de paciente e partir de paciente e estou indo para grau de instrução. Pergunta: um paciente tem quantos graus de instrução? Ele tem 1. Está escrito lá no levantamento de requisitos. Um paciente tem 1 grau de instrução. Portanto, no mínimo 1, no máximo 1. Agora nós vamos fazer a pergunta no sentido inverso. 1 grau de instrução é o de quantos pacientes? Vamos procurar lá. Então, cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode-se não ter pacientes de 1 grau de instrução, ou seja, 0, mas pode-se ter vários, N. Então, grau de instrução paciente, pode ser que eu não tenha nenhum, mas eu posso ter vários. Já está feito. O que eu tenho aqui? O paciente tem, esqueci de colocar aqui, ó, o paciente tem 1 grau de instrução. Qual que é a cardinalidade aqui? Máximo 1, máximo N, como é que a gente escreve isso? 1 para N. E aí não tem importância quem colocou na esquerda, em cima, embaixo, o importante é que esteja certo. O importante é que você tenha uma relação entre paciente e grau de instrução, que as cardinalidades estejam corretas e o tipo do relacionamento esteja correto também. Próximo. Existe uma relação entre paciente e profissão. Vamos a uma outra cor aqui, ó. Paciente e profissão. Então, eu venho aqui, profissão, vou colocar aqui. E existe uma relação entre paciente e profissão. Tá lá. O que nós podemos colocar aqui no relacionamento entre paciente e profissão? O paciente tem uma profissão. Pronto, ficou claro. Agora vamos fazer as perguntas. Um paciente tem uma profissão, tá? Então vamos partir. Um paciente pode ter quantas profissões? E a resposta, um paciente tem uma profissão. Agora vamos fazer a pergunta inversa. Uma profissão, agora tem que tomar cuidado, que elas vão se misturando aqui, né? É só seguir a linha, ó. Já, tá. Uma profissão é de quantos pacientes? Vamos ver o que o levantamento de requisitos nos diz. Pode-se não ter pacientes de uma profissão, mas pode-se ter vários. Então, profissão paciente, pode ser que eu não tenha nenhum, mas pode ser que eu tenha vários. Esse relacionamento aqui, ele tem máximo da cardinalidade 1, máximo da cardinalidade N, portanto, ele também é um relacionamento do tipo 1 para N. Eu vou fazer assim, vou aumentar aqui, ó, para a gente ganhar um pouquinho mais de conforto no layout. Porque vai entrar mais coisa aqui, né? Muito bem, clique no salvar. Está acabando já, faltam só mais 2. O que nós temos agora? Um relacionamento entre paciente e estado civil. Vamos pegar mais uma cor aqui, vamos pegar esse verde meio escurão. Então, existe uma relação entre paciente e estado civil. Estado civil está aqui embaixo, vou trazer para cá. E existe uma relação entre paciente e estado civil. Vou trazer isso daqui mais para baixo um pouquinho.
Depois a gente pode movimentar, como eu sempre digo. Paciente e estado civil. Paciente é solteiro, paciente é casado, paciente é viúvo. Então eu posso usar aqui o quê? Posso usar o está, tá? Do jeito que eu achar melhor, desde que eu compreenda o que está acontecendo. Cardinalidades. Vamos lá. Um paciente está associado a um estado civil. Então, partindo de paciente e indo para estado civil, um paciente está associado. Tem quantos estados civis? Um no mínimo e um no máximo. Muito bom. E agora o inverso. Estado civil para paciente. O que o levantamento de requisitos nos diz? Diz que, deixa eu achar aqui onde é que está. Está aqui, ó. Pode-se não ter pacientes de um certo estado civil. Então, não ter, zero. Mas pode-se ter vários. Então, partindo de estado civil e vindo para paciente, pode ser que eu não tenha nenhum, mas pode ser que eu tenha vários. Muito bem. Tipo do relacionamento. Máximo N, máximo 1. Como é que escreve isso? 1 para N. Então, Ctrl C, Ctrl V, só para a gente ganhar um tempinho aqui. Tá lá, ó, perfeito. Eu vou dar uma mexidinha aqui para ganhar um pouquinho de espaço. É assim mesmo que funciona. A gente vai ajustando. Isso daqui eu vou trazer mais para baixo. Esse daqui é desse. Esse é desse. E esse daqui é desse. E vou aumentar isso aqui um pouquinho. Então, tá aqui, ó, cada um com o seu. Aqui, eu posso até fazer assim, fica melhor. Isso. Por fim, paciente, raça, cor. Então, tem uma relação entre, vamos achar uma outra cor aqui, um cinzinha. Paciente e raça, cor. Então, existe uma relação entre raça, cor e paciente, entre paciente e raça, cor. Vamos pôr em cima. Bom, o paciente é da raça branca, da raça negra, ele é caucasiano, paciente e raça cor. Um paciente tem uma raça ou cor. Então, partindo de paciente, um paciente tem uma, no mínimo, uma no máximo. 1 para 1, salvar, ótimo. E a última de todas, para a gente fechar, pode-se não ter, deixa eu pegar a cor aqui, ó. Pode-se não ter pacientes de uma raça mas pode-se ter vários. Então, partindo de raça, cor, eu vou colocar aqui, pode-se não ter zero, mas pode-se ter vários. N. Esse relacionamento, ele tem como máximos 1 e N, como é que a gente escreve isso? É do tipo 1 para N. Então tá pronto. E aí um ajustezinho para lá, para cá, para cima e para baixo. O importante é que todas as cardinalidades, todos os atributos, tá tudo pronto aqui. Esse projeto conceitual tá pronto. Vamos tentar arrumar aqui só um pouquinho para ficar melhor. Vou trazer para cá, vamos ver se fica bom assim. Isso é o menos importante, sabe? Mais para lá, mais para cá. Isso é o menos importante. O mais importante é que ele esteja correto. Então tá. Para a gente fechar essa correção e, consequentemente, correção. Esse relacionamento é do tipo 1 para N. Quem que aponta N? Essa daqui, paciente. Esse relacionamento é do tipo 1 para N. Quem que aponta N? Paciente. Esse relacionamento é do tipo 1 para N. Quem que aponta N? Paciente. E assim por diante. Esse relacionamento é do tipo 1 para N. Quem que aponta N? Paciente. Este relacionamento é do tipo 1 para N. Quem que aponta N? Cidade. Este relacionamento é do tipo 1 para N.
Quem que aponta N? Paciente. Então está pronto, está pronta a correção do exercício prontuário do paciente com a indicação das cardinalidades. É isso aqui que a gente tinha se proposto a fazer. E aí, alguma pergunta? Alguma dúvida? Como é que estamos? Está tudo em ordem? Está tudo 100%? Tá ótimo. Fizeram as anotações? Espero que sim. Então, diante disso, eu vou encerrar, se não tem nenhuma dúvida, a gravação dessa primeira parte da aula. Pois não, Isaac, pode perguntar. Professor, Pode falar, estou ouvindo. em algum caso vai ter cardinalidade de 0, 0? 00 não, mas vai ter 01, vai ter NN, 00 não pode. Mas Ok, 01, tá? E a gente vai aprender isso nas próximas aulas. beleza. Devagarzinho a gente vai aprendendo, tá? Mais alguma pergunta? Fala, Alisson, pode perguntar. É para reenviar a foto da atividade? Vai, peraí que eu vou explicar já como é que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu só ver. Com relação à dúvida sobre o exercício, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então tá jóia. Eu vou encerrar então a gravação da aula aqui. Daqui a pouco isso aqui vai estar disponível no Teams e também no YouTube. Eu sugiro que vocês assistam, porque só a partir da repetição é que a gente aprende. Se guardar a aula de hoje na gaveta e voltar segunda-feira, tem gente que não vai lembrar, mas agora é com vocês, tá? Então, encerrando a gravação.